pessoas influentes que podem realmente fazer diferença. Roberto também gravou um O Shea vídeo Chic, muito bem. bonito. O Shea Chic É, recorded very nice. Yeah, very nice. So Yeah. those are bows, no? And yeah, those are different, Yeah, that's like if that is the effect of, you wanted in the last life, you wanted not yes, only that, when you say, I want more than myself to really yes, come yeah, to the fundamental yeah, truth of this life, you say, yeah, yeah, what is the meaning of human life? yeah, Very few human beings have time to even think about what is the yeah. true meaning of life, you see. Então, o Yeah. Shuda está comentando, né, que a oportunidade que muitos seres humanos não têm ideia o Mm-hmm. que realmente significa a vida, né, e através do pessoal, essa conexão no Brasil, divulgação para que abra essa luz, né, para pessoas que buscadores e através desses contatos e a intenção, né? Mm-hmm. 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 I think we can feel the energy in the air, Shura. Yes, yes, yes. This is, you Nós know, sentimos a energia no ar, né, yeah, Berna? right. Yeah, And you see, Cristina, with the three yeah, mantra that's going to follow here, we uh-huh, we are we are now going to continue to mm-hmm, and energize, uh, and this three mantra, let the three mantra mm-hmm, remove all obstructions of human beings. mm-hmm, The mm-hmm, new seekers mm-hmm, mm-hmm, uh, mm-hmm, remove their obstructions, because the obstructions of the Mahatmas is already been removed. Now is for mm-hmm, the new people of Brazil, the new. uhum, uhum. Yes. Agora o Shuddha se refere a trimantras, vamos ter a intenção que esses trimantras removam os obstáculos, o que seja no caminho desses Mm. Mm. novos buscadores que às vezes não estão cientes, estão se tornando cientes. Mhm. Mahatmas não têm essas obstruções, já foram removidas, então a nossa missão agora é deixar o que esse fluxo para esse despertar ah, da, das pessoas, desses buscadores que ocorram naturalmente. Mhm. Jai, Jai Satchidana. Jai Satchidana. Mhm. Jai Satchidanand. Mhm. So We could start, should please, with yeah, the let three us mantras start. here. Yes, yes, let us start. Alguém gostaria de fazer o trimantra essa noite? Alguém tem? Who would like to Quem volunteer? gostaria? Quem gostaria de? Eu Mhm. posso fazer. Hum. Quem? Jai Satchidananda. Eliane, Yes, Jai Elian. Sat, Eliane, sim. Jai Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siranan, Namo Hariharan, Namo Vazayanan, Namo Loye Savasahuran, Esopancha Namo Karo, Savapapa Panashano, Manganaran Chashavisim, Padma Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevaya, O Namaha Shivaya, Jai Satchidanand, Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddhanand, Namo Ayariharan, Namo Vazayana, Namo Loye Sava Sahunan, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Manganarancha Chavesim, Padman Havai Mangalam, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namaha Shivai, Shri Satchidanand. Namo Vitragai, Namo Arihantanan, Namo Siddhanan, Namo Hariharan,
Namo Vazayanam, Namo Loe Savasahunan, Esopancha Namukaro, Savapava Panashano, Manganarancha Chavesim, Padman Havai Mangalan, O Namo Bhagavate Vasudevai, O Namah Shivai, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand, Jai Satchidanand. Yes, wonderful, wonderful. Yeah, thank you. Já, obrigado, Jay. Yes, yes. Needy, Valsair. Valsair is a new face for us, for Shuddha. If she wants to say hello to us, we will. Valsair, a pessoa nova para a Shuddha, se você quiser mostrar sua foto, abrir o microfone, falar alguma coisa, por favor. Valsair. Vai sair. Okay. All right, there she is in a minute here. Yes, ma'am. Good to see you. Good to see you. Welcome to this satsang. Bem-vindo a satsang. Bem-vindo a satsang. Very wonderful. Feel free. I know you have attended other satsangs on Zoom with my Brazilian Mahatmas, but for this one, we welcome you, and we also, if while we are speaking, and if there is something that you do not understand, then please let us know. Bem-vinda. Eu sei que você assistiu o satsang antes aqui. Se tiver alguma questão, pode interromper. Se houver algum comentário, pode interromper. Bem-vindo. All right. So now I'm just going to share this last part where we, not this one. Vai dividir o Tadavani, onde terminamos. Okay, can you please let me share? I can't share, so. Okay. I think yes. All right, good. All right, now I can share. So I will go to here. This is the Gnata Drashta, this knower seer. Gnata Drashta, aquele que conhece e vê. Dadavani of April 2025, and we are now in May of 2026. And we are almost in June. We just finished June also now. Estamos quase no mês de junho, de 26, 2026. So we are so much ahead. Now, do you know which first page it was, Tony, or you don't? I think that it the title is a difference between the two. I think it's just this is the last heading. Okay. I think it must be 70. Oh, do you think we are page 83? Should I think so. Yeah. Well, page. It doesn't go to the page, so let me just close this, and I will just kind of take it here. Yeah, because I have the photo. Yeah. Difference between Prambad and Vyavasit, could it be? Oh, there was the page 92, 91, 89, 83. Let me just come to 83. Okay. And then we will know. All right. From this, yeah. Yeah, I do not have the page number. I gave the title.
Yes. No, I don't think that. I think this is probably further Ahead. further ahead. I think we needed to back up a bit. Yes, you're right. Yes, Yeah. Yes. So the knower here is not liable for the yes. Yeah, this is where we need to start. This is page 77. Yes. Page 77. Página 77. Yeah, right. See now, the Aquele last. Yeah. aquele que conhece vê não é responsável pelo estrangeiro. Yes. This one, the overseer is not liable for the foreign. And the foreign here implies, foreign means, soya ama is the self, and everything outside of the ama is called foreign. Eu sou alma e tudo que está fora desse ser alma é o estrangeiro. Now, we have been talking about the overseer for such a long time now. Many sessions we've had, and in this session on page 77 of 93 pages, devoted exclusive to the overseer state, you see. Ele tem falado nas satsangas passadas sobre aquele que conhece e vê, e aqui nessa página está referida àquele que conhece e vê. This entire Dadavani, needless to say, is for those who have received the ama and are in the experience of the ama pura, you see. Esse Dadavani é no nível daqueles que receberam a cerimônia do Gnana e conhecem e receberam o Gnana, conhecem o que é a alma pura. So Dadashri now says that after we give you this Gnan, the home and foreign, the self and the non-self have both been separated. Therefore, we say that if you do not falter or make a fault or, waver, falter in your state as the overseer, then you are not liable for the foreign, whatever foreign is a relative or file one or whatsoever, anything. Depois que nós lhes demos esse Gnan, o lar e o estrangeiro, o lar, o ser estrangeiro, o não ser, o relativo, foram separados. A partir daí, nós dizemos que se você não cometer erro, não vacilar no seu estado, como aquele que conhece e vê, então você não será responsável pelo relativo, pelo estrangeiro, de modo algum. For falter, have you used vacillar? In other Vacilar, it's an error. It's exactly like a fault. Vacillar. Is this correct? Yes, but you see this one, fault and falter, there's a little different. Falter means to lose the state. To lose your space, you see. This word has the same meaning of losing the self. Yes. So because you and I, everyone in this satsang are indeed the amapuras only, you see. Yes, because this word means that you're losing the state. Yes, correct. Well, vacillate. It is appropriate, I would say. Correct, yes. And the English equivalent. Vacilar, você perdeu o estado. Yes. English equivalent is also called vacillate, vacillate. Yes. A mesma palavra. So if you do not vacillate, if you do not falter, if you do not, slip out, you see, of the Amapura, then you are not responsible for the foreign. You are not responsible for this body, whatever happens to it,
Whatever it does, you're not responsible anything. You're not responsible for the mind or the speech, etc. See? Então, se você não perdeu esse estado de alma pura, você não é responsável pelo que o relativo faz, o estrangeiro, de maneira nenhuma. Yeah. So the questioner now addresses just that very problem. He says the awakened awareness or the laksh, as the knower seer does not it does not set, we should get rid of this word in, because you're already in, so does not set properly. It comes and goes. Ele está fazendo um comentário com relação a essa palavra, não deve ter essa in. Ele comentou essa consciência desperta, que é o laksh, como aquele que conhece e vê, se não se estabelece adequadamente, ela vai e vem. Yeah, in other words, you now all of us have become the Amapura, and we are also the Absolute Amapura now. Absolute Amapura by not 100%, but by different fractions, right? But that the awareness of that does not sit properly, doesn't get set properly. It comes and goes. That is what the questioner is saying. Now let us see what Dada is saying. But go on. Agora, de novo, essa consciência desperta, né? O laksh, como aquele conhece vê, ele falou que nós estamos, já somos alma pura, mas a gente está subindo mais para o estado de alma pura absoluta. Mas esse estado não permanece totalmente 100%, ele desce, sobe, desce, sobe. Então, por isso que ele diz, né? Aquele que conhece e vê não se estabelece, se não se estabelece adequadamente, essa consciência vai e vem, sobe e desce. Estado de alma pura absoluta. Agora vamos ver o que o Dada responde a esse Mahatma que fez a pergunta. And so Dadashi now says, it will go away. The laksh, you see, the awareness will go away. But when it remains continuous, then you will have become God, you see. The fact that it goes away means that it will eventually become complete, you see. Eventually it will become complete, you see. So this is because all the work in worldly life still remains pending, doesn't it? Carla has her work, I have my work, Tony has her work still remaining, right? All are the files of the worldly life still pending. Are these files of worldly life still pending or not? Worldly life means interacting with the world. Então, a Dada diz, sim, isto vai passar. Quando permanecer contínuo, você vai se tornar Deus. Então, quando você está nesse estado de alma pura absoluta, que não vai nem sobe nem desce, esse é um estado contínuo na alma pura, você se tornará Deus. O fato de isso passar significa que eventualmente se tornar completo. Aí você chegou nesse estado de alma pura absoluta. Aí ele explica isso porque todo o trabalho da pessoa nessa vida terrena ainda permanece pendente, não é mesmo? Todos os arquivos da vida terrena ainda estão pendentes, ou não? Aí o Shura comentou o caso da Carla. Carla tem os arquivos dela do dia da vida terrena, Berna, Eliane, etc. Esses arquivos, nós ainda estamos resolvendo esses arquivos, limpando esses arquivos que estão pendentes com equanimidade. Ok, Shura. So the question is, questioner agrees. He says these files are still pending. O interlocutor
concordou com a resposta do dado e digo, esses arquivos ainda estão pendentes. And so Dada Shri now says, all as those files decrease, the Laksh will set in increasingly. You see, this is a science in operation. Essa é a ciência. Quando esses arquivos pendentes são resolvidos, esse laksh, essa consciência desperta, vai aumentando. Yeah, everything is held up because of the files. Tudo ficou seguro, pendente, por causa destes arquivos. Now, questioner. Interlocutor. Grace me so that I can remain continuously in the self, you see. A shortcoming or vacillation, arises in knowing the effects of the non-self. I'm supposed to know that these are effects of the non-self and they are not my effects, you see. Interlocutor. O interlocutor então pede a Dada, conceda-me a graça para que eu possa permanecer continuamente no ser. Se uma falha surge ao conhecer os efeitos do não ser, isso se chama parinam. Parinam, yes, Parinam. Yeah, par means non-self and significa não ser. And swa means the self, S-W-A, swa. É o oposto de par, é o swa. S-W-A. So, Dada Shri, the files that you have from the past, you see, from the past life, you should clear those files. If any shortcoming arises, then know that it's simply because of the file. Shortcoming here is the inability to see it as it is. Essa palavra shortcoming não é a habilidade de você não ver o que é na realidade. Incapacidade de ver. Yeah, shortcoming means not to believe that they are your files. You see, no, shortcoming means they're files of file 1, the files of Shu, the file of Carla, file of Eloisa. You see? Just a minute, should have said, esses arquivos que o Dada falou, que sobem, que diminuem e sobem, esses arquivos são arquivos de vida passada nossa. Yeah. E você deve limpá-los. Se algum erro ocorre, alguma parada, se alguma descida caiu nessa consciência absoluta, o Dada diz, simplesmente, isso surgiu, essa parada, esse shortcoming, foi devido por causa desses arquivos que vieram a você. It's the force of these files. In another place, Dada Shri says it's the force of the files that make you lose the exact awareness. É a força a carga desses arquivos que faz você perder a consciência exata. And so, and that is why you are not able to continuously remain in the state as an overseer. Por isso que você não permanece no estado contínuo daquele que conhece e vê. That is certainly the reason for it. Essa é a razão para isso. It is a kind of an interference of the files from the past life's karmic account. That is why the continuous state does not remain, you see. Então, vou ler o que o Dada falou. Os arquivos que você tem no passado, repetindo, você deve limpá-los. Esses arquivos, se surgir alguma falha, saiba que é simplesmente por causa desses arquivos. É por isso que você não consegue permanecer continuamente no estado daquele que conhece e vê. Essa é certamente a razão para isso. É uma espécie de interferência dos arquivos de conta kármica semeada na vida passada. É por isso que o estado contínuo
de alma pura, absoluta, não permanece. Ok? Now, akram. You see, akram means akram. Akram. Kram means step by step. Akram means no steps. You see? Yeah, akram significa passo a passo, akram significa direto, sem passos, sem passo a passo. Caminho direto, curso direto. Akram means that moksha has definitely been attained in the causal form. You see, it's called karan moksha, freedom from worldly pains and miseries, hurt, unhappiness, etc. You see, that is the causal moksha. You see, É a causa da moksha causal, que é a liberdade da miséria da vida terrena, dor, infelicidade. Now, the effect moksha, the final cause and effect. The effect moksha, it's called karya moksha. Don't worry about it. It's called, it will happen in the next life in front of the Lord, when we are with the Lord, you see, Simandar Swami, see? Yeah, o que ele falou, que esse karma moksha vai acontecer na próxima vida, quando nós estivermos diante do Senhor, Simandar Swami. So, this causal moksha, you see, Está falando sobre essa moksha causal. Has been definitely attained. What we have attained? We have attained freedom from the miseries of the world, all the pains and hurts of the world, unhappiness, etc. We have become totally free from that, you see. Nós nos tornamos livres dessa miséria terrena, dor, infelicidade. Estamos livres disso. But nevertheless, however many karma remain, you see, karma remain means if the karma yet, they have to arise in front of us, unfold, give its fruit. However karma remain, a resolution needs to be brought about for them once and for all by seeing them. So this is the thing. Whatever the karma that are remaining, and whatever karma unfold for Berna or for Eliane. Ele está falando agora da karma pendente. Se houver alguma karma pendente, ele está dizendo se esse tipo de karma se desdobra para Berna na frente de Eliane. You don't suffer, but you resolve. Não sofre, mas resolve. Não suffer by continuing to see what is happening. Continuando a ver o que está se desdobrando. So what is happening to Berna, not you. You can, you are the overseer, Gnata Drashta, and now no matter what kind of karma are opening up, this final resolution is that you just continue to see them, you see. So, so this is the final state of Akram Vignan, you see. Então, nesse estado final de Akram Vignan, o Shuddha está dizendo esse tipo de karma que está pendente em desdobramento, você permanece Gnata Drashta, como aquele que conhece e vê, simplesmente você está fora, vendo somente o que está acontecendo, o que está se desdobrando em sua frente, dessa karma pendente. And while remaining as the overseer, if a resolution comes by seeing everything, then ultimate liberation happens, you see. Então, quando você permanece como aquele que conhece e vê, essa resolução vai acontecer e a liberação vai acontecer. A libertação acontece. The other says, that's all, there is nothing else in it. So no matter what kind of karma there are, no matter how sticky or how bad they are, when you remain as an overseer, you are free, you see. E o Dada falou, nada mais a fazer, não importa que tipo de karma existe ali, karma pegajosa, difícil, intensa, então simplesmente permaneça como aquele que conhece e vê. Então você está livre.
I Now, basically translated Shuddha. I know you did. Now you read it. Please read it. Yeah, ok. Akram Vignan, Akram significa que moksha foi definitivamente alcançado na forma causal. Karan moksha, libertação do sofrimento, a dor e da infelicidade terrenas. No entanto, por mais karma que reste, karma pendente, é necessário resolver tudo de uma vez por todas através do conhecimento, vendo-os. Enquanto permanecer como aquele que conhece e vê, haverá uma resolução. Ao ver tudo, então a libertação definitiva ocorre. É tudo, não há mais nada a acrescentar. Portanto, não importa que tipo de karma exista, não importa Yeah. qual é o nível deste karma forte, pegajoso ou ruim que seja. Quando você, com V maiúsculo, permanece como aquele que conhece e vê, você está livre. See this one. Well, I came to a notation here. We had done this last week. You see, it's okay, but it's wonderful. So now, It's wonderful. I mean, it's very deep, very deep. yes, it's very deep. O Shura acabou de dizer que nós lemos na vida passada. Eu achei que foi a primeira vez, mas é muito, muito importante, muito profundo. Okay, good. Now we go to the new part. You see that we have. Vamos agora na parte nova. Okay, this is on page 79. You see. Página 79. So 79. 79. Yeah. To not enter the Parakshetra is a Dita Tap. Now I know there are these new words coming up. Ok. Não entrar no Parakshetra é Adit Tap. Adit Tap. It's Adit Tap. Adit Tap. Okay, so this where are we? Let me just put this in the chat, perhaps. Margarita has said something. We'll come back to. No, she. All right, that's okay. Not a problem. They're making a comment about Mahatma. I think that made a. Oh yeah, that was the old one. Yes. So just need to explain this a little more. So I'm going to write here. So there is. First, I think that Margarita said she understood because she mentioned this files that are pendant. Yes. There's still the files that are still unfolding. What to say? Right. That one's old. Yeah, that one's fine. You see? She made a comment whether she's curious about what if she wants to know what those files, the files that are still unfolding, or she wanted to say comprehend about these files. It's not worthwhile, is it? Because you are looking at them as no and seer, right? They're just unfolding in front of you, right? Yeah, everything. Look, there's no maybe we should ask Margarita what was her question. Well, in other words, the answer is simply whatever is in front, whatever happens is your karma. That's all. You don't have to worry about it. What was it? You don't worry about what will open up. Correct. You know, from morning whatever happens to Margarita in the morning, from morning till evening, from in the mind, speech, and body, that is the unfolding karma. Yes. Margarida Shura, em essência, explicou que o que acontece com relação à sua questão, o que está se desdobrando ali desse arquivo pendente, não importa, você simplesmente olha esses arquivos se desdobrando na sua frente como aquele que conhece e vê. Yeah, well, some karma that
open up, others cannot see, but you can see what's going on inside, Margarita, and that is also karma that is already now opening up. You see, you can see what Margarita is thinking, you can see what, what Margarita is planning inside, you see, so that is karma. There's no secret, it's what is inside will come out, you see. Não há segredo, o que está dentro vai sair. Então, as pessoas em torno de você, parentes, não vão ver, mas Margarida sabe o que está acontecendo, ela sabe que esse karma o que está se desdobrando diante dela, permanecendo como aquela que conhece e vê. All right, now, so we're reading now about the new term here, which is Adit Tap, and I have written these two sentences here. Adit means not visible, you see. Ele falou o que significa essa deep, que não é visível, não é visível aos outros. E tap significa penitência. You see, if I tell, supposing in this satsang, I tell Margarita, you get out of this satsang. Please leave. Don't come back. Okay. Now, if there is no change in your expression because you are now a Mahatma, you just walk out. You just leave the satsang. Nobody knows what has happened. It is what is happening inside is you don't tell anyone how you're feeling, then that is called invisible penance, you see. You say you go to other Mahatmas in Brazil and say, Shuddha told me this, then that is not invisible tap, invisible. It becomes visible, right? Because you have spoken about it to others, you see. Então o Shuddha fez comentário sobre a deep e tap, penitência, e que não é essa karma que não é visível aos outros, não é visível. Então a situação, por exemplo, que o Shuddha nesse satsang falasse para Margarida, agora você saia do satsang. Então, o que aconteceria para Margarida, a atitude de Margarida, se ela estivesse agindo como aquela que conhece e vê, isso não ia tocar Margarida, ela ia levantar-se e sair, e as pessoas que estavam no satsang não iam notar absolutamente, ela está, o que situação surgisse para Margarida, ela ia fazer essa penitência com relação a esse adip, que é a penitência. O que acontece com a pessoa, com Margarida, não é visível a ninguém. E ela não falaria para ninguém o que ela sentiu. Essa que é a penitência invisível. Yeah, so this one is, I'll give you another example. There are some human beings, is invisible. You see, now I'm just writing it down so you'll have it, Ele vai dar exemplo também com relação a essa situação de ficar invisível. Yes. Ele fala. Some some human beings, they suffer lack of food or money. They don't have enough food, you see. Seres que não têm comida ou dinheiro. Yeah, but they kind of bear it in silence, quietly. They don't tell anyone. They don't go begging, you see. Then in this process, you see, because every day you were eating a full plate, but nowadays you're eating maybe half a plate or a third of a plate of food because there is not enough for the family, and but you don't go about telling anyone, you see. Then there is this inner burning and inner heat. It's called inner heat. That arises is inner heat makes you rise higher in awareness. Então, ele falou,
Should I translate? Should I? Yes, please. Now, yeah, go ahead. Yeah, you okay. go ahead. Now you go Okay. ahead. Yeah. Ok, eu should disse, por exemplo, há pessoas que a gente vê, há pessoas que existem pessoas nesse mundo, nessa vida que não tem dinheiro, não tem comida, e eles passam o dia deles, pelo fato dele não ter dinheiro ou não comer, eles ficam quietos, né? Sem falar a ninguém. Então, o que esse não falar a ninguém e ter essa fome ou ter essa falta de recurso financeiro, eles mantêm para eles, isso é a penitência invisível, que eles não estão dizendo a fulano ou beltrano um ao outro, não, eles estão processando essa penitência, essa desconforto internamente, e isto é invisível, e esta é a penitência. You see, so the next, the other example I'm giving is extra hard to cover the loss. You see, Okay, just a minute. I just will translate what you said. That inner heat. Ele é also essa inner heat, o calor interno faz você surgir mais, você se eleva mais na consciência da alma pura quando você yeah. mantém esse calor interno. E você, Yes. yes. And also they give another example, which is, like the man of the house or the main person who is bringing the money, he loses his job. Now, the wife, instead of blaming him or pushing him, go find more job, go find a job, she begins to do extra work, extra work, and continues to provide for the family, and inside it's hard for her. Of course, it's hard for the man too, but you see, this inner heat makes them very strong inside. It increases the energy of the ama energy. Ele repete num casal, por exemplo, o homem e a mulher, que estão provendo dinheiro para trazer para casa, para comida, para alugar, essa coisa toda. De repente, ele ou ela perdem o trabalho. Então, ele deu esse exemplo, né, desse deep penance, né? Em vez deles falarem, ter em vez de eles fazerem isso, eles arrumam outro emprego, ou então eles mantêm essa penitência e mantêm essa quietude interna, e essa energia de se manter quieto aumenta a consciência da alma pura nesses seres. In this, I've just have been working on this new Dadavani of May. Okay, May of this year. It's about the relationship between husband and wife, you see, family, you see. And, many couples who are married who have a lot of problems, you see. And so many would come to Dada and, sit down with Dada to see what can be done. Now, in this background, Dada is helping a woman who gets a lot of abuse, verbal abuse from her husband, yes, and tells her all kinds of things, you see. Now, the other, she says, no matter what he does, you see, whatever his actions may be, not coming home, going to gambling places or with other women, whatever he does, if you remain quiet, if you remain silent, and if you do not say a word, you see, then day by day, there will be amazing energy of your ama arising within you. This is called the strength of the ama, charitra, strength of your own conduct as a self, charitra word, charitra
bird means, Charitra bird means, what is Charitra bird? It is the strength. So I will Yeah. translate, Shuddha. Então, o Shuddha está traduzindo agora, acabando de traduzir o Dadavani de maio de 2026, e esse Dadavani aborda o relacionamento entre o homem e a mulher, entre casais. Então, ele está dando um exemplo, o Shuddha está descrevendo uma situação de uma mulher que foi a Dada, e ela falou com Dada sobre o que aconteceu com ela, que ela estava sofrendo insultos verbais do esposo. Então o Dada disse a ela: não importa o que ele fala a você, permaneça quieta e não fale uma palavra. Então essa quietude, o que acontece, essa força da quietude, que é a conduta como ser, né? Charitra, aumenta a energia da alma pura na pessoa. Então, ficando quieta, ouvindo o que seja que o esposo fala, e não só fica quieta e reforçando, não diga nada. Isso vai aumentar a conduta, né, que é Charitra Amor. So this kind of conduct, this kind of what we are talking about is very high things, cannot be done by people of the world because they believe I am this body and I am being abused. I have no awareness of why this abuse is coming or the good treatment is coming. They don't realize that this is a direct result of causes of past life. They don't have awareness of a previous life or another life. So it doesn't work for them. This is for this talk is for Mahatmas. Correto. O Shura faz a observação que essa conduta, essa charitra, isso não passa com pessoa lá fora do terreno, porque eles não têm ideia absoluta nenhuma que o que está vindo a eles é causa e efeito de sementes plantadas na vida passada. Então, essas pessoas, de maneira nenhuma, eles não pode falar para calarem, escuta, não falam uma palavra. Isso não se aplica a essas pessoas, porque o que eles fazem, eles não entendem que isto está acontecendo comigo, eles não têm ideia de separação, está acontecendo com o relativo. E eles vão procurar coisas lá fora para fortalecer o fato que eles estão errados, eles estão certos, e o esposo ou a esposa que é o responsável por essa dor. Yes, this is Atma Charitra, you see? O Shuddha descreve isso como Atma ou Ama Charitra. Alma. Highest conduct as the self only, you know? Yes, a conduta do ser, simplesmente, somente conduta do ser. The self, you see, this is not, we don't say, this is not the conduct as a prime minister or as a politician or as a very famous man. That conduct has zero value. Isso não é o Shuddha faz um comentário que essa conduta é única, não é conduta de um artista, de uma pessoa lá fora do mundo terreno, um político. Você tem que ter recebido a cerimônia para entender esse tipo de conduta. Yeah, this, people say, oh, this man or this woman, her conduct is not good. She has bad conduct. This is beyond the good and the bad in the relative. This is the ultimate conduct. You have become, this is even higher than knower seer. Yes, you are the knower seer, but when you are the knower seer, then this new
new charitra begins. This new energy starts rising within you, you see? Então, o Shuddha falou que isso está acima de ser aquele que conhece e vê, porque quando você chega, quando essa energia que você fica quieto, você observa, você foi para um nível mais elevado, esse nível dessa conduta, absoluta conduta impenitência. Now, so you see, now we understand this heading much better. Agora podemos entender esse cabeçalho melhor depois dessa explicação. You see, that means not to become a Berna or a Tony or a Shuddha is a Deet Tap. In other words, you see, people will insult Tony or Berna or all kinds of things that happen in the life. But you see, when people call you and say, how are you doing, Tony? Fine, just fine, that's all. You don't have to say, oh, can we sit down with a cup of coffee? I want to tell you what has happened to me. It is zero value, you know what I mean? It's just... Então, o Shura dá um exemplo agora, somente nessa primeira fase, a gente vai entender pelo que ele nos explicou. Então, o que acontece, não entrar nesse parchetra, é a deep, tapa, esse adip é a penitência do silêncio. Então, se alguém, por exemplo, no caso de alguém insulta Eliane ou insulta o Tony ou Berna, quando eles estão fazendo nesse nível alto de deep tapa, eles vão entrar nesse processo e vão, como que conhece e vê que isso é parte da conduta, que isso foi criado com karma plantado na vida passada, ao invés de sentou com um amigo e disse assim, vamos tomar um café que eu tenho um problema enorme para te contar, que seria não faria sentido nenhum esse processo desse cabeçalho, é exatamente você está nessa conduta da penitência nesse nível elevado. Yeah, and we all know Kshetra. You see, we all know Kshetra. Kshetra means locations, you see. Kshetra significa local. Location, space, you see, space. É espaço, Kshetra. So par Kshetra is the space and location of Tony, Elena, Vera, Valser, and par means of the non-self, of Tony, you see. Então, esse par Kshetra, o espaço do relativo, do Tony, da Helena, da Berna. Is the Swakshetra, is the realm and the kingdom and the empire of the self, you see. It is empire of the Ama, you see, which is beyond any physical space, you see. E oposto de Parchetra ao Swachetra, que é um império, é o reino, é o elevado, o estágio elevado. So you see, having defined that, then when we go back here to our heading, because you see, if you come across such a heading, this is important because you see, this stuff, this inner penance is very, very important, Essa penitência interna, o tap, é muito importante. Oh, because life, what happens, what unfolds in the life of Margarita, or from morning till evening, is not always smooth. There will be rocks and there will be difficulties and there will be good times and bad times. But when bad times come, you see, then you don't run asking for help, you see, because Margarita might go ask for help, but when her friends say, how are you doing, Margarita? He'll say, fine. Oh, fine. All right, I'm fine, you see. Então o Shuddha diz, né, que o que, por exemplo, com Margarida, por exemplo, no dia a dia de Margarida, coisas boas ou não tão boas ocorrem dessa maneira, coisas boas. Não, há momentos em que as coisas se tornam difíceis para todos. Então, nesse caso, a Margarida pode falar com alguém, quer dizer, o relativo, não na alma pura,
Mas, na realidade, o que Margarida iria fazer, ela iria ficar nessa penitência quieta e se alguém perguntasse a Margarida se alguém estivesse presente, quando Margarida estivesse numa situação de apuro, simplesmente Margarida ia fazendo essa penitência e ela ia dizer, a pessoa podia perguntar, como você está, Margarida? A Maria dizia, estou ok. Yeah. Então, aí ela estaria aplicando esse adip, que seria ela estava, as Invisible. emoções estavam invisíveis. Yes, Invisible. a deep tap. Yeah. Yeah. Because you see, you will be aware, so you know what Margarita is going through, you see. But if how is, what is the value of telling somebody about it, you see? Unless if it is much better to rise in the inner energies and to when you see as the knower seer, to be the knower seer is to be totally separate from suffering. You see, that you don't suffer when you see and know what is happening. Just, you suffer because you believe this is happening to me. I am suffering. Yes. Acabou de dizer que quando você, em vez de você dividir o que está acontecendo com uma pessoa, ou quando você fica nesse espaço que você está na penitência e vendo o que está acontecendo, você vai, as energias suas sobem como aquele que conhece e vê, e a separação. E o que acontece quando aquele que conhece e vê, ele não experiencia sofrimento nem dor. Quem experiencia sofrimento e dor é aquele que diz: Tony, isso está acontecendo comigo. Tony está sofrendo. Tony, o amigo fez uma crítica a esse. Aí ele não está como aquele que conhece e vê. Yeah. You see, this world is what it is. You see, when there are good times, when things are going well for you, when you have money, etc., you see, you will have a lot of friends, people will come to you. But when they find out now that you don't have money, people avoid you because they're worried they carry an anxiety within them that, oh, he will ask for money or he will ask for some help, you see. And now, you see, the same people that you had so much fun with over the years, now they change their faces and they move away from you. They don't look at you, you see. Now, in the awareness of a Mahatma, Soyamapura, Eu Swamapura, there is no one to blame in here. There is all you have is the awareness that this is how the world is. This is how it is. You see? Então, o Shuddha acabou de... O que ele disse, nesse mundo que acontece, as coisas boas e não tão boas, né? Mesmo com amigos que você tem, amigas, por exemplo, você está numa situação boa, vocês têm amigos, mas na hora que algo acontece com você, por exemplo, e você entra numa situação financeira não tão boa, e seus amigos, eles indiretamente eles sentem isso e se afastam de você porque com o receio que você vai pedir dinheiro a eles. E isto acontece na vida terrena lá fora. Mas para Mahatmas que sabem, que têm a consciência da alma pura, isto não toca
não toca os Mahatmas, basicamente. Mhm. Is what you have considered to be a friend or an enemy. These are all temporary relationships, you see, and they don't remain the same forever, you see. E o que você considera ser, o que você considera ser seus amigos ou amigas, podem ser seus inimigos, né? Pois tudo nesta vida, tudo é temporário. Yeah, when your good karma, merit karma from past life is dominant and is fully opening up, then you will have lots of friends, you see. Life will be good. And then it is followed by negative bad karma from past life, you see. When it starts opening up, then the friends will leave one by one. There won't be anyone to help you, etc. So this is our own account only, that human beings treat us beautifully or they kick us and reject us. You see, they are not at fault. They are not to be blamed. This is our own account coming in front of us. See? Yeah. Yeshua acabou de dizer, por exemplo, quando você está quando você está em estado de karma de mérito que foi plantado em vida passada e você está desfrutando agora, e essa karma de mérito é dominante, você tem muitos amigos em volta sua. E, de repente, se karma de demérito começa a te desdobrar, o que acontece? Seus amigos vão saindo de perto gradativamente, você vai perdendo os amigos. E o Shura falou que, como aquele que conhece vê como Mahatmas, o Mahatma está separado dessa situação. E você não deve ver esses amigos, se isso acontece com você, você não deve ver esses amigos se saírem de perto de você como se eles estivessem fazendo algo errado com relação a você. You see, this is an amazing fact that Dada has opened up. Nobody in India understands this in exactness if he is not a Mahatma, okay? O Shuddha falou que este fator é com a descoberta que Dada fez e trouxe para Mahatmas, e Shuddha diz que mesmo em Índia as pessoas desconhecem esse tipo da ciência, esse nível de Dada. Yeah. The reason I use the word India is because Indians intrinsically believe in a life after life process, but they cannot understand this in exactness. It is only you and I in this satsang, all of us in satsang, that we understand the exactness of it, you see. Mm-hmm. E ele falou que ele trouxe essa palavra, esse fato de mencionou Índia, porque e na Índia eles reconhecem o fato de reencarnação, porém eles desconhecem essa ciência do Dada que explica como esse karma é plantado, que o karma vai ser desdobrado, e com todo o Akarna-Vignan, eles não chegaram sem receber a cerimônia, sem conhecer o Akarna-Vignan, eles não conseguem entender o porquê desse sofrimento contínuo do ciclo de reencarnação. Yes, yes, Eloisa. Mm-hmm. Eloisa? Eloisa, você tem questão? She has raised her hand. Yes, okay. We wait for her. Okay. Yes. Okay, Eloisa, você quer falar? Sim. Quando afastam assim os amigos,
É um ciclo que se fecha de karma, vo- descarga? Você está perguntando quando você se afasta dos amigos, como... Não, quando os amigos se Ah, vão, quando... como ele Okay, disse. okay, okay. She asks if when the friends go away from her, this is a cycle of charge and discharge, Shura. It is karma. It is Eloisa's karma. Baseado em karma de Heloísa. Baseado no seu karma. O fato dele sair. Eloisa's karma. When Eloisa's merit karma, good karma was active and unfolding, you see, good karma from past life, lots of friends, lot of people giving company to Eloisa. How are you? We want you around, you see. And then slowly when they leave, it doesn't necessarily mean it's your bad karma. If it doesn't hurt you, if your friends are leaving one and one, you're going away, you're not bothered, then it's not your bad karma. But you see, you feel lonely, you blame, oh, where is nobody is there, I used to take care of them so much and now they're not here. Now that means it is your negative karma unfolding, you see. Então, Heloísa, por exemplo, o que o Shuddha falou, você tem karma de mérito, tudo bem, os amigos estão perto, você tem muitos amigos, ajudas, vice-versa, mas, como você falou, os amigos vão saindo de perto. O comentário que o Shuddha fez foi: isso não é diretamente proporcional ao má karma, ao karma de demérito. A única coisa que você deve observar, se o fato dos seus amigos saírem de perto de você e isso não te doer, não te causa dor ou infelicidade, tudo bem. Porém, se você se sente negatividade, você diz: "Oh, poxa, aquela pessoa era tão minha amiga, agora foi embora." Aí você está se identificando com o relativo, aí você está... It's because of she's identified with the relative, correct? No, it's all in the relative. You see, all karma is in the relative. In the real, and the Amapura, there is no karma. So the real, in the relative, all of this karma is there. And of course, now in our Akram Vignan, this karma is not touching us. It is touching Eloisa. Touch. What I was saying is, if she felt sad because the friends left, she felt that it happened to Eloisa in the relative. Yeah, right. So, but this is it. So, but the point is, look, there are Mahatmas who are perfectly happy when there was 20 friends around, and now nobody is around. But Mahatmas, they're not bothered because they're in another special world. Everything is in relationship to whether or not you get affected, you see. But the good times and bad times are not created by others. That's the point. Good times and bad times are our own good times and bad times coming from past life, now coming again in front of us. Ele fez um comentário importante agora. Bom tempo ou mau tempo não são criados pelos outros. Com relação aos amigos que estavam perto de você ou se abandonaram, se você tem bons tempos ou maus tempos, os bons tempos e os maus tempos foram criados por você que plantou, é karma de descarga. Eu acho que parece que amigos em volta, amigos foram embora, é descarga de karma da gente. A coisa importante é você não se identificar com a Heloísa, que está sofrendo por causa que os amigos... E ele disse que, em geral, os Mahatmas conseguem processar esse fato, né? De que tem certo tempo, eles têm amigos, depois os amigos vão embora e os Mahatmas continuam na vida dele,
what do you say? These Mahatmas are doing. They are in Gnan, correct? Absolutely. Mahatma Yeah. means there. A Mahatma is Esses defined. Mahatmas estão no Gnan. Eles estão Yeah, no Gnan. Mahatma means the one who is applying five agnas. Yeah. Satsang. Real, relative, this is what nourish the fact that they are not affected with the friends that are five agnas, right? Yeah. Yes. You see, they five agnas keep you separate. Five agnas ultimately bring you higher to see and know only. Yes, penance, etc. No, see and know only first. Yeah. You see. See or not? Yeah. Now this definition here, you understand, Eloisa? You understand, or you have to ask something? Heloísa, você está entendendo? Estou entendendo. Não toca mais a Heloísa, não, e nunca tocou, porque ela nunca se sente só. She says that it doesn't touch Heloísa anymore because she doesn't feel alone. Yeah, because you got Dada. You see? Porque você tem Dada. You got Dada. You see, your Dada is always with you. O seu Dada está sempre presente com você, né? When you go to bed. When you go to bed, Dada is with you. When you wake up, Dada is there. Quando você vai dormir, Dada está com você. Quando você acorda, Dada is always with you. You have the Lord with you. You see? Você tem o Senhor com você. Isso. Those other people, those poor people outside, they have to go to a church or a temple or a mosque, etc., and do the rituals, but their suffering continues, you see. E ele falou, né, ele falou que, por exemplo, outras pessoas vão ao mosque, né, ao templo, whatever que religião que eles têm, mas eles não conseguem sair desse sofrimento, mesmo indo ao templo e seguindo esse caminho espiritual deles. Há uma diferença entre a força, o conhecimento do Akran. Yeah, the mother in Israel of a soldier who is fighting in Iran is praying, oh God, please help me and help my son. The same prayer is going on in the heart of the mother whose son is fighting in Iran. Now both of them are saying, oh God, please help us. Now God, who will God listen to? Yes. E o Shura acabou de dizer, uma mãe em Israel e o filho está lutando no Iraque, por exemplo, e vice-versa. Uma mãe de Israel com um soldado israelense lutando na guerra entre Israel e Líbano. Que Deus está ouvindo essas mães fazerem essas preces para os filhos dessa? Que Deus é esse? They don't have the right address of the Deus. Eles não têm o endereço correto aonde comunicar-se com esse Deus. They don't know that he's not up above. Eles não sabem se esse Deus está realmente, exatamente acima delas. It's just a belief for them, but they don't know what is the truth, the final truth, you see. É uma crença que elas têm, mas essas mães não sabem da verdade final. They don't know Deus, the Lord God, as you and I know and experience. Eles não sabem, essas mães não sabem como nós sabemos o Deus e a experiência que nós temos desse Deus que a gente conhece. We don't have to understand karma. We experience karma exactly as it opens up. Margarita was asking, how can we see karma? It opens up from the morning
till night, and also karma is going on in the night also. You see, it's happening to Shuddha, it's happening to Carla, it's not happening to you and I, you see. You and I are the blissful knowers of what is opening up, that's all. Então, a ideia é também não ficar aprofundando-se. O karma está acontecendo com a gente todo o tempo, até à noite. O karma está se desdobrando em nós. O importante é você ver que isso está. Esse é o dia a dia de quando você levanta, quando você dorme. Isso é um fenômeno natural que está se desdobrando e você simplesmente é Yeah. aquele que conhece e vê. None of us in this satsang are worried about what is going to happen tomorrow, you see. Nenhum de nós aqui nesse satsangs estamos preocupados agora do que vai acontecer amanhã. They have no worries. Não há The preocupações. magnificence of the Gnan Vidhi is such that the worries disappear after Gnan Vidhi. You see? As preocupações desaparecem após o Gnavidi. Yeah. And bad news comes, but the bad news is seen as it is, you see. And when you see the bad news without blaming anyone, oh, bad doctor, he did this, he should have done this, she should have done. When you see the news without any opinion, then you're free, you see. Então, boas notícias e más notícias vão ocorrer sempre. A coisa é quando você vê essas más notícias e você simplesmente observa o que é e você não interfere. Por exemplo, com relação, ele falou, esse doutor é mau. Quer dizer, você teve uma opinião, você interferiu. Então, essa não é a atitude correta. Simplesmente veja essas más notícias na sua frente e não interfira. When you see little children on the beach, by the beach making castles in the sand, you see, little beautiful. They spend hours playing on the beach with the sand, and they make a beautiful castle, 3 or 4 little children getting together. And then you'll find some child or another one coming and then just kicking it, kicking this beautiful castle. And now they're doing it with bombs as adults. There is no difference. You see, this is the construction and destruction is part of this relative life, you see. Então, Shuddha disse como parte dessa vida relativa que temos, ele disse, crianças pequenas na praia, nós vemos todo o tempo, né? Pequenos, três menininhos construindo um castelo de areia na praia, e vem outro menino e derruba. Similarmente, adultos em guerra nesse momento, destruindo cada país, destruindo o outro. É a mesma coisa. This vision of the Lord, which is our vision, is magnificent beyond belief and comprehension. And there are no words to describe it. We experience it. Essa visão do Senhor é além de compreensão. Nós temos essa experiência. Yeah. As we just read, as our karma unfold, open up, and most of them are neutral karma. When they open up, it's neutral. Breakfast, lunch, dinner, going to bed, no fights, some of them are difficult, some will come and say, hey, attend to this, you owe me money, etc., etc. Now, those difficult karma also, we just read, have to be seen as they are, and by seeing them, they go away. By seeing them, they do not come back. This is the ultimate key. You see them. Então, Shuddha diz que karma, uma karma neutra, né, que acontece, karma neutra, isso acontece com a gente da manhã à noite. Karma neutra, por exemplo, é você acorda de manhã, faz as suas necessidades, você toma o seu café, você tem um lanche,
Mas há outras situações que você, no seu lidar com outras pessoas, com outros arquivos, você diz, você não me pagou o que você devia, você não fez o que você prometeu. Então, esse é um, é um, é um karma de negativo. Então, o que acontece? O Mahatma simplesmente, quando isso acontece, você simplesmente Mhm. esteja na situação daquele com esse V e esse karma vai embora. Yeah, so you see this uh, we kind of go we started this through Eloisa's question, but also we went we went into the what is happening to this relative. Now we understand that whatever is happening to Eloisa or Maria Cristina or Saveni, this is the Prakriti. This is what was carried from past life, and it is opening up. You see, it is manifesting. It is manifesting, and if you see it, uh, don't if you don't vacillate from your state, you're free. You are absolutely free. You are not responsible for whatever may happen, you see. Hmm? Então, em essência, o Shu disse, né, o que acontece para Heloísa, Berna, Savene, Maria Cristina, é o Prakriti em descarga, é o Prakriti agindo através do Pudgal. Veja o que acontece e não vacile, não perca o estado de alma pura, não perca o estado de alma pura. E essa é a chave, é a chave para a salvação. Yeah. Esse carro passa. Day by day, my friends, you will feel an amazing beauty of stillness of the self that is associated with bliss inside and also peace within you, harmony and peace within you and around you. See? Então, nesse estado, dia após dia, você simplesmente nesse estado de alma pura, sem vacilar, você fica no estado de harmonia, no estado de estabilidade do ser com uma paz intensa interna. And so far, all the examples that Shuddha gave to all of you about our invisible penance, these were all relative. The man who loses his job, the wife, all of these human beings who, if the man has lost a job, the wife and the man will go hungry and feed the children, feed the children, make sure the children get fed properly, This is happening all around in our world. We say this is relative penance. It is not real penance. Real penance is what we are coming to in today's chat, today's satsang. So there is relative penance. This is you do all of these things, Então, então a penitência, ele explicou nesses casos que ele falou, certo, do homem que perde o trabalho, chega em casa e não fala com a mulher e vai arrumar outro emprego, etc. E os dois estão tendo problema com dinheiro, então o que é que acontece? A penitência desse casal, eles comem menos, eles gastam menos dinheiro para poder dar comida aos filhos, tudo. Mas essa é a penitência do relativo. Yeah. Agora nós estamos nessa satsang, nós estamos falando sobre a penitência do real penitence. Yeah, because you see, the child does not understand, but so by telling the child, the real little boy or a little girl, or even she may be a teenager going to school, oh, your dad has lost his job. You see, it will hurt the little one, and the little one cannot do much. So why
why take out your pain and put it on the shoulders of others, keep your pain to yourself so you can rise in your own energies, you see. Yeah. Mhm. Então, o Shuddha falou, nessa penitência desses exemplos relativos, no fato da mãe, do pai, do casal que né, perderam, o marido perdeu o emprego, por que falar com as crianças, seu papai perdeu o emprego? Não, não, eles estão fazendo esse tipo de penitência, né? Mantém para você, não há necessidade de você ah, ah, falar com as crianças. O que é a consciência desse casal, dessa mãe, do pai, é tal nível que eles têm a sensibilidade de ver o que uma criança poderia fazer numa situação dessa, dos pais, o marido perdeu o emprego, não ter, eles vão arrumar uma maneira, de outra maneira, de comer menos, os pais comem menos para poder dar mais alimento aos filhos, etc. You see, now, so the real penance, okay, and this is where here Tony, Agora a Shuddha vai falar da penitência real. and the penitential real is this one here. See, this is what we talked about. This is the real penance is not to enter, not to become Tony, not to become Eloisa or Berna. You see, that is the real penance, invisible penance. You see. E essa penitência invisível é não se tornar Heloísa, não se tornar Berna, não se tornar Tony. You see, and that is, now we read, now we go deeper. I tell you, so Tony, let's take a 5-minute break, and then nós vamos tomar intervalo, pessoal, 5 minutos, rapidamente, e a gente volta, ok? Okay, thank you. Ok. Thank you. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda. Thank you.
Mm-hmm. Okay. Actually, I think that there is a question by Margarita. Okay. That it's Margarita. She asking that you only reach this state after you receive Gnavidi, right? You will or you won't? Yeah. Margarita is saying what? That to reach this state that I would imagine, the state that you do the penance, even in the relative, and then I don't know if she means that you reach this Amapura, going to absolute Amapura, you have to receive the Gnavidi to be able to be aware of this. Yes. Yeah. Yes. Margarita, are you there? Margarita, você está aí? Eu não vejo. We'll have to wait for her. Okay.
So, okay, there she is, Margarita. Margarita, what are you saying? Margarida, você quer fazer a sua pergunta? Margarida? Tony, está aí escrita, né? A pergunta, Não, né? eu fiz a ele. Qual é o estado que você. Que esse estado? Você só fica nesse estado quando você passa pela cerimônia do Gnana? Essa é a sua pergunta, né? Essa é. Que estado você pode falar mais sobre esse estado que você pergunta? Sim, quando a gente passa pela cerimônia, né? Que para poder receber, para ficar na alma pura. Yeah, she says we have to only reach the stage to know what Alma, to stay in the state of Alma Pura. That's basically what she asked, Shuddha. Yeah. First, you and I become the Amapura in the Gnanvidhi, and Primeiro, then, nos tornamos Alma Pura no Gnavidi. and then by understanding the five agnas, we rise higher in our applied understanding of Soyamapura. This is relative. This is Através das cinco agnas, a gente sobe com essa prática das cinco agnas e você vê a separação. Esse é relativo e eu sou alma pura. And then once you become very good with agnas, in other words, you are seeing the Amapura in everyone. You don't get affected by what is happening in the relative. You have surrendered the relative to scientific circumstantial evidence. Vyavasthit is doing everything, not Margarita or the other person. Nobody is doing all of these things. It happens, you see. So now the agnas become more and more natural, and then you come that now and then you start being the pure knower and seer only, nothing else. You just see and know. That's it. See and know, see and know. Então, Margarida, você recebeu o Gnavidi, você continua praticar cinco agnas. Quanto mais você pratica cinco agnas, aí você vai chegar num ponto que desse estado de alma pura mais elevado, né? Você não, você entrega esse relativo a Vyavasthit. Você não vê ninguém como fazedor, nem você é o fazedor, nem o outro é fazedor. O que te acusa, ou Margarida fez, quanto mais você segue as cinco agnas, você mais chega nesse estado daquele que conhece e vê, e você aplica isso na vida diária. Yeah. Margarita is not doing anything. Other person is not doing anything. They are also not doing anything. This is amazing knowledge. This is the amazing application of knowledge, you see. Essa é a aplicação do conhecimento do Akram Vignan, quando Margarida não está fazendo nada, Vyavasthit está fazendo, e a outra pessoa, e o Nimit, qualquer Nimit, não está fazendo nada, Vyavasthit está fazendo. And todos estão em karmas de desdobramento. E aplicando essa ciência, a gente consegue esse estado que você perguntou, vai se elevar mais agora com a explicação, estando em cinco agnas. And then the more than the five agnas is then the seeing and the knowing happens. You just see and know. The seeing and to know what happens. There is no opinion of good or bad. No opinion, you see. Então, um estado mais elevado, além das cinco agnas, é quando você está no estado daquele que conhece e vê. E se você simplesmente está com aquele que conhece e vê e mais nada. And you see this... não há opinião, não há interferência, você simplesmente você está totalmente... then you don't have any files, then you have... No. Files will be there. In the next level,
alma pura, absolute, pure soul, If absolute pure soul, we still have files. files. Files are Okay. there in this because we have this body, we have the mind, so files Okay. will be there. But the files are seen as they are. The files, Ok. you see. Ok. E quando você está nesse estado de alma pura absoluta, os arquivos estão lá, mas você simplesmente estão vendo esses arquivos como eles são. Você não interfere, não tem opinião. The files are seen, and the files are seen with the vision, with this elevated vision, which says that this is the non-self. This is Parkshetra. This is Margaritas, not me, not happening to me. You see. Yeah, Now, esses arquivos são do não ser, do Parachetra. you see, and this is the final invisible penance. You see, in other words, this is called the real penance. You do not ever say this is happening to me. You do not. Penitência real, você não diz isso está acontecendo comigo. You never say I am doing this, Ou eu nor estou fazendo isso. you will ever say I am suffering. You see. E você também não diz eu estou sofrendo. You see. All of this kind of goes into the location that is called the location of Margarita, not your location, you see. O seu local é esse, a Deep Tapa, e o Parachetra é o local do relativo, da Margarida. In other words, this level, this penance, you see, requires initially an effort, when you interfere, why I have to do this, when you say I have to do this, then that is interference, because you just bypass the real doer. The real doer is scientific circumstantial evidence, you see. Então, quando você diz eu tenho que fazer isso, é interferência, porque você foi acima do Vyavastiti. O que está acontecendo é Vyavastiti, e você não ficou como aquela que conhece e vê. No, that doesn't mean that you will not say I have to do this. Like Sruta will say, I've got to finish the Dadavani tonight. You say, I have to, long after you all go to bed, I will be still working on this Dadavani, right? This is Shuddha's work, you see, but I am not, I'm in my own bliss, you see. I'm in my own bliss. Shuddha will work, you see, so there is no contradiction. There's no conflict. Então, o Shuddha dá o exemplo, né, quando você diz que eu tenho que fazer isso. Por exemplo, ele, depois desse satsang, ele vai traduzir essa de maio, o Dadavani, então ele simplesmente está fazendo isso separado, né? Isso é trabalho do Shuddha, mas sem interferência absoluta nenhuma. You see? So let's now read this. Agora vamos. Dada is telling all of us. Dada nos está dizendo para todos nós, você you have now become the knower-seer. Se torna o que conhece e vê. So all you have to do is keep seeing how things are going on for Chandubai, for Margarita. Continua a ver as coisas como as coisas estão ocorrendo para Margarida. In addition to that, keep seeing what is going on in Chandubai's mind. Continua a ver o que está acontecendo na mente de Chandubai, Margarida. And the reason for this is the mind is no longer under your control. Que a mente não está sob seu controle. The intellect is no longer under your control. O intelecto não está sob seu controle. The chit is no longer under your control. Tampouco o chit está sob seu controle. All of them have been placed on the side, on this side, of the non-self, and your decision, and your division, your part is separate from all of that. See?
Tudo foi colocado no não ser e a sua divisão é separada desta parte. Now read this, please. Você agora se tornou aquele que conhece e vê. Então, tudo que você precisa fazer é continuar vendo as coisas, como as coisas estão indo para Chandubai. Além disso, continue vendo o que está acontecendo na mente de Chandubai. A razão é que a mente não está mais sob seu controle. O intelecto não está mais sob seu controle. O Chit não está mais sob seu controle. Todos eles foram colocados deste lado, né, na divisão do não ser relativo, e o seu lado está separado deles. This is exactly how it is now. You see, this is what has happened to all of us during the Gnan Vidhi, inside the Gnan Vidhi. Eles estão dizendo isso é realmente o que acontece e que aconteceu com todos nós dentro da cerimônia do Gnan Vidhi. You know, mind thinks and mind is thinking and you say, I'm thinking. You used to say, I'm thinking. A mente pensa e a mente diz, e você diz, eu penso. É a mente que está pensando, não você. Now we know I am seeing that the mind is thinking. Não, nós sabemos, eu estou vendo que a mente está pensando. This is our experience. This is what is our experience, you see. Essa é a nossa experiência. And therefore, you should remain established in your kshetra. This is, your kshetra, your realm, your kingdom. Então, você fica estabelecido no seu, onde você está, no seu reino, essa palavra kshetra, local, fique no seu local, como alma pura. Now, you should not come out of your kshetra, soyama pura. Não saia desse kshetra, sou alma pura, sou alma pura. You had established yourself in Parkshetra before, I am Tony, I am Eloisa. Você se colocou no estado de Parkshetra, eu sou Heloísa, eu sou Tony. All right. Now, you have come into Swakshetra. Swa means self, the realm of the self. Agora você veio a Swakshetra, é o reino do ser, com S maiúsculo. So, you and I should not interfere in Parkshetra anymore. I should not interfere in Shuddha. You should not interfere in Margarita or Eloisa or Tony. Então você não interfere em Parkshetra anymore, mas não interfere com Heloísa, não interfere com Margarita, não interfere com Shuddha ou Tony. Meaning, you should just keep seeing what Chandubai's mind, Tony's mind, intellect, chit, and all that are doing. Simplesmente continua vendo o que acontece na mente de Chandubai, na mente do Shuddha, Tony, intelecto, Chit, e tudo isso, o que está acontecendo. Whether they are engaging in something bad or something wrong, you should not make an intense mental note of it either. Don't worry about it. They're doing something bad. Don't you worry either. You should just keep seeing what they are doing. E você não se envolva em nada que eles estão fazendo, alguma coisa má, alguma coisa errônea. Você deve não tome uma nota mental do que está passando. Você simplesmente se mantenha vendo o que eles estão fazendo. There is absolutely no such thing as right or wrong as per God. Não há absolutamente tal coisa como correta ou errônea feita por Deus, dita por Deus. Right and wrong is a concept that has been decided by society. You see? Correto ou errôneo é conceito que foi decidido pela sociedade. All right, now just read the whole thing, please.
Porque, portanto, você deve permanecer estabelecido apenas no seu kshetra, no seu reino. Agora, você não deve sair do seu kshetra. Você havia se estabelecido no Parkshetra, o reino do não ser, anteriormente. Agora, você entrou no Swakshetra, o reino do ser. Então, você não deve mais interferir no Parkshetra. Ou seja, você deve apenas continuar vendo que a mente, o intelecto, o cheat e tudo mais de Chandubai estão fazendo. Que ele esteja envolvido em algo ruim ou errado, você não deve fazer uma anotação mental intensa disto. Em vez disso, você deve apenas continuar vendo o que eles estão fazendo. Não existe absolutamente nada como certo ou errado para Deus. Certo ou errado são conceitos que foram decididos pela sociedade. You need to come into your real state, not form, as the self, Atma Swarup. Nothing else is needed. Whether this body gets cut or something happens to it, you should not prevail as the body. If you happen to enter Parkshetra, then worldly life should feel as bitter and poison to you. This is how it should feel. If you become Tony, your life should, you don't like to become Tony now. You want to just be the overseer, you see. Se você entra nesse Parkshetra, a sua vida vai se sentir como uma azeda ou como envenenou você. Como você acreditar que eu sou Tony. Yeah, the entire world has believed the Parkshetra, the non-self, to be their Swakshetra, to be their self. Todo mundo pensa que o Parkshetra dele, o relativo, que é o Swakshetra, o ser real. They believe this non-self complex, this body is verily who I am, and this indeed is my realm. I am Shuddha and this is my territory, you see. When we give you this Gnan in the Gnan Vidhi, you start to understand what Parkshetra means. As in previously I was established in Parkshetra, now the I should remain established in Swakshetra. Before I am Margarita, now so I'm a Pura only, I'm pure soul only. But that cannot remain for you all the time, can it? You see? That cannot remain for you all the time, can it? You still have to clear all those files, right? Você precisa assumir sua forma real como ser, Atma Swarup. Nada mais é necessário. Se este corpo for cortado ou algo acontecer com ele, com o corpo, você não deve prevalecer como corpo. Se você entrar em Parkshetra, então a vida terrena deve parecer tão amarga quanto veneno para você. O mundo inteiro acredita que o Parkshetra é o seu Swakshetra. Eles acreditam este complexo do não ser é verdadeiramente quem eu sou e este reino do não ser é de fato o meu reino. Quando nós lidamos o Gnan, este Gnan, você começa a entender o que significa Parkshetra como anteriormente eu estava estabelecido em Parkshetra, agora eu devo permanecer estabelecido em Swakshetra, mas isso não pode permanecer para você o tempo todo. Pode, você ainda tem que limpar todos esses arquivos, certo? You're still to bring an ultimate closure, a final closure to everything, right? As for Dada, the ultimate closure has already come about. Within this body, I, the Gnani Purush, am established firmly in Swakshetra alone.
On top of that, the drama is being enacted in the external part all day long, whereas within, inside, I am firmly established in my own realm, that of the self. Now, to maintain complete awareness as to what the self is and what the non-self is, and to ensure that you do not enter the realm of the non-self, that exactly is Adit Tap, invisible penance. That's the final invisible penance. This path is actually that of maintaining a line of demarcation between the self and the non-self. Out there in the world, the people are not even aware of the demarcation between the self and the non-self, you see. Você ainda precisa encerrar tudo definitivamente, certo? Quanto a Dada, o encerramento definitivo já aconteceu em grande parte. Dentro deste corpo, eu, o Gnani Purush, estou firmemente estabelecido apenas em Swakshetra. Ainda por cima, o drama também está sendo encenado na parte externa o dia inteiro, enquanto que internamente eu estou firmemente estabelecido em meu próprio reino, o reino do ser. Manter a consciência completa do que é ser e do que é não ser e garantir que você entre no reino do não ser, isto é certamente a Deep Tap. Esse caminho é, na verdade, o de manter uma linha de demarcação entre o ser e o não ser. Lá fora, as pessoas nem mesmo estão cientes da demarcação entre o ser e o não ser. Beautiful. We're absolutely magnificent. Where, the words are very precise for Dada. There is no confusion here. It is just for us to really... As palavras do Dada são precisas, não há confusão aqui. Yeah. It is, it grows within us, you see. It grows within us, this experience. Cresce internamente dentro de nós, internamente. Essa experiência cresce. Yeah. So, until we meet again, my friends. Até o próximo encontro, pessoal. Thank you very much for being here. Obrigado a todos por estar presente nessa satsang. And you have... Thank you very much. Yes, boa noite. Have a wonderful... Saveni, boa noite. Boa noite. Boa noite. All right, wonderful. Carla, Janetti, Elena, Neva, Sonia, Janaina. All right, okay, yes, these are all everyone. Wonderful. Thank you, Tony. Thank you very much. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Nidhi. Jai Sachidanand. Sonia, yes. All right. Jai Sachidanand. Yes, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Let me just stop recording.